Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pedi e recebereis. Estou escutando uma biografia de uma mulher muito interessante, que é a Madre Angélica. Hoje escutei a beça, vim de Goiânia. E vocês sabem o que é a Madre Angélica? Não, ninguém conhece. Ela é uma freira americana, não, alguém conhece sim. Que é a fundadora do maior canal de televisão católico do mundo, que é a EWTN. E é uma história muito maluca, assim, e ela, a personalidade dela é muito interessante, é muito gostoso de ver a história. É uma italianona brava, assim, que briga com todo mundo. Ela cresce, os pais se divorciam, ela cresce num bairro pobre lá numa cidade, num ambiente meio pesado. Ela se faz freira, uma hora querem construir uma ermida para Nossa Senhora lá no convento. E ela está encarregada daquele projeto, mas fala com a abadesa, lá com a superiora, olha, está meio difícil de achar o pessoal para fazer a obra, né? Eu conheço um pessoal um pouquinho diferente. Será que eu posso pedir ajuda para eles? E a madre superiora fala, não interessa, faz o negócio dar certo aí, pede para quem você quiser. E ela liga, já começa o negócio dizendo, você? Quando é que foi que você saiu da prisão? Começa assim... As pessoas que ela está contactando, e de fato vem lá uns 62 caras, meio assim, desse mesmo perfil, digamos assim. E a coisa anda, né? Eles fazem lá trabalho voluntário, levanta lá aquela ermida, e a coisa está ficando bonita, e no final ela fala, olha, agora legal mesmo seria a gente colocar aqui uns ciprestes ao redor aqui, ia ficar super bonito, né? Imaginei como é que podia ficar. E um dos trabalhadores, aqueles caras lá, diz, não se preocupe, eu consigo ciprestes. De quantos a senhora precisa? Mas onde é que você vai conseguir? Não se preocupe, eu e os rapazes saímos um dia de noite e pegamos. Tem um cara na saída norte da cidade que tem centenas de ciprestes. E a irmã fala, mas você vai lá simplesmente ir lá e pegar? Sim, qual o problema? Você não pode sair por aí roubando árvores, ela fala assim, né? Irmã, árvores não se roubam, né? Árvores pertencem a Deus e a senhora vai usá-las para Deus, isso não é roubar. É a lógica dele. Ela não aceita muito essa lógica. Não vou fazer isso não. E ela liga então para o chefe da máfia, né? Para o capomáfia lá, tudo italiano, né? E fala, eu preciso de $600 em ciprestes. Fala para ele. Ok, irmã, vou lhe mandar um cheque. Vê que ela tinha autoridade lá com... Não, eu não quero que você faça isso. Eu quero que você pegue cheques de todos os rapazes que trabalham para você. Eu vou colocar os nomes deles num papel e colocar dentro da estátua de Nossa Senhora. A senhora está louca? Eu não posso fazer isso. Todos os nomes dos criminosos lá, né? Ninguém vai ver. Vai estar enterrado em concreto, como você vai estar algum dia desses se não entrar na linha. Veja lá o que você consegue fazer. Alguns dias depois ele apareceu com a sua limusine para ver lá as obras, né, da ermida e conversando lá com a irmã Angélica. A senhora realmente quer que sejam pessoas como eu a comprar essas árvores? Sim. Eu preciso que sejam pessoas como você a comprar essas árvores, para que algum dia, quando você estiver numa situação problemática, você se lembre do Senhor e da sua mãe. Pouco de alguns dias, então, chega lá um envelope com os cheques todos, dos vários trabalhadores lá, e ela pega, uma das irmãs pega lá, escreve num bonitinho o nome lá numa folha e põe dentro da imagem de Nossa Senhora, onde estão até hoje lá, né? Meio que enterrados lá, né? Naquela estátua. Deu certo, né? Pedi e recebereis. Pedir é uma coisa que pode nos custar um pouco. E, no entanto, Jesus no Evangelho insiste muito na importância disso.
na importância de pedir. Ele insiste, por exemplo, com parábolas, a parábola do vizinho que pede pão de noite, da viúva que importuna o juiz iníquo até que ele faz a vontade dela. Jesus mostra isso também com eventos concretos, né, com as pessoas que ficam pedindo para ele. A mulher Ciro-fenícia que pede lá a cura da própria filha, o cego Bartimeu que fica gritando, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que Jesus acede, concorda em chamá-lo para lhe fazer aquele milagre, né? O Evangelho nos fala muito da importância disso, de pedir. Inclusive o Catecismo coloca o pedido como uma das 5 formas básicas de oração, como a gente encontra na Bíblia e a tradição apostólica, né? Tem várias, ela junta tudo em 5, né? O louvor, tal, a gratidão e o pedido. O pedido é uma das 5 formas básicas de oração, é um dos 4 fins da missa. Uma das coisas que a missa se propõe é pedir alguma graça ou algumas graças para Deus. Mas mesmo assim, pode nos custar, pode ser difícil, né? Talvez a gente não seja tão convencido. Algumas pessoas até chegam na direção espiritual e falam isso: não, Padre, eu não peço nada, com Deus eu só agradeço. Pode parecer que é uma atitude um pouco interesseira, né? A pessoa está lá só para reza, só para pedir as coisas para Deus. Parece que não é muito nobre isso daí. Mesmo São José Maria, no começo da vida dele, ele não pedia muitas coisas para Deus. Ele se abandonava. Agradecia e se abandonava, o que você quiser, você sabe que vai ser melhor. Depois ele mudou, depois ele viu que era importante pedir. Mas no começo ele tinha também, estava convencido disso. É importante na religião pedir, e é importante também fora da religião. Estava escutando esses dias uma entrevista com um cara que quis fazer um programa, um estudo de como melhorar a cooperação nas empresas. Como é que pode haver mais ajuda? E ele, a princípio, ele pensou que o negócio é que as pessoas estejam mais disponíveis a ajudar as outras. Mas ele foi averiguar na prática e ele viu que o problema não era esse. Em geral, as pessoas têm disposição para ajudar os outros. O que falta é pessoas que peçam ajuda. Esse é o maior obstáculo, ele chegou nessa conclusão. As pessoas pedem menos ajuda do que deveriam. A maioria das pessoas, ele chegou nessa conclusão, o ideal é isso, você ser alguém que pede e recebe. Doadores receptores, que a gente poderia chamar de os parceiros, né? Eu te ajudo, você me ajuda. É uma dupla via, né? De ida e volta. Você é meu parceiro. Eu te ajudo, você me ajuda. Isso, o número dessas pessoas, ele calculou, são pesquisas dessas, né? 15% das pessoas nas empresas têm esse perfil, de alguém que dá e recebe, faz favor e pede favor. A maioria são as pessoas que, em geral, estão dispostas a dar, mas não estão dispostas a pedir. Isso, a maioria das pessoas tem esse perfil, que a gente poderia chamar do Atlas. O que é o Atlas? É o cara que carrega o mundo nas costas na mitologia, né? Então, deixa que eu faço tudo sozinho, né? Eu carrego aqui, eu posso ser esmagado, mas deixa que eu resolvo, né? Eu ajudo os outros, mas não peço ajuda de ninguém. Um terceiro perfil são os lobos solitários, que são aqueles que nem pedem ajuda, nem dão ajuda. Estou aqui na minha, não venha me incomodar, cada um por si, beleza. E ainda tem um quarto perfil, que são aqueles que pedem ajuda, mas não dão. Que é a esponja, né, que só suga, né, ou o parasita, para usar uma imagem mais dura, né, que é um pouco abominável nesse período, né, a pessoa que só pede, mas não ajuda os outros, né. E esse cara, então, escreveu um livro chamado Peça, como a habilidade de pedir ajuda pode transformar a sua carreira. Em inglês é All you have to do is ask. Tudo que você tem que falar é só pedir que... Pronto, né? É isso que você tem que fazer. Pede. Peça. Pede aí. E ele cria programas para ajudar as pessoas e as instituições a desenvolverem essa cultura de pedir ajuda aos outros. De ser pessoas doadoras receptoras, ser mais parceiros. E a gente encontra isso na Bíblia, né? São Paulo escreve aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se vocês ajudam, uns ajudam os outros. Assim é como as coisas funcionam. Enfim, nenhuma de vocês é parasita. Deixa eu ver. Não. Nenhuma de vocês é alguém que está só, né, se aproveitando das outras e
lobas solitárias? Talvez algumas, né? Tem algumas lobas por aqui espalhadas, né? Eu me viro sozinho e tal, beleza, não vou peço para nada para ninguém, mas, né? Me deixa na minha, né? Mas eu diria que a maioria são atlas. Vocês são atlas. Ou seja, pessoas que, como a maioria do mundo é assim, né? As pesquisas dele acho que demonstraram isso, né? Pessoas que estão dispostas a ajudar, se pede, estamos aí, mas depois não pede, né? Não pede ajuda aos outros. Isso é importante. O mundo precisa de mais parceiros para funcionar melhor. Escrevi a São José Maria em A Cristo que Passa. Nenhuma vida humana é uma vida isolada, mas entrelaça-se com as outras vidas. Nenhuma pessoa é um verso solto. Fazemos todos parte de um mesmo poema divino. Interessante, né? As várias linhas que formam um tecido forte. Os vários versos que contribuem para um poema divino, maravilhoso, onde as coisas funcionam. Funcionam quando você é capaz de pedir, né? Ele mesmo, assim como a Madre Angélica, foi um pidão, né? Muitos santos pediram muitas coisas. Como a Madre Angélica, é impressionante, está o tempo inteiro pedindo ajuda para todo mundo. Como, sei lá, Dom Bosco, que também, né, as obras dele lá, muitos santos, né, passaram a vida pedindo contribuições, pedindo ajuda. E uma hora São José Maria falava, olha, pedindo dinheiro você consegue muitas coisas boas, algumas humilhações, inclusive, e você consegue até dinheiro, né? Até você consegue. Olha só, quantas coisas boas vêm de você pedir dinheiro para os outros. E é lógico, com dinheiro ele fez coisas maravilhosas, né? Como fez a Madre Angélica, como fez Dom Bosco, como fizeram tantos santos, né? Pedindo você consegue fazer mais. O mundo funciona melhor, as famílias funcionam melhor. Pedir, então é sobre isso a nossa meditação, né? A importância de pedir. Saber pedir bem. Poderia até ser uma virtude. Não tem uma virtude, mas eu batizei ela de etesia. A virtude de saber pedir bem. Pegando o radical grego, né, para ficar assim, em geral, vai criar uma palavra, busca lá um radical grego ou latino. Etesia é o verbo que o Evangelho usa para pedir, receberei. Então, etesia, vocês agora conhecem, é a virtude de quem sabe pedir as coisas aos outros, né? Quem é uma pessoa boa em pedir. E uma primeira das ideias que é essa, né? Essa virtude, saber pedir, nos faz eficazes. É o que demonstra esses estudos e é o que a gente vê no mundo. Uma pessoa que tem essa virtude é uma pessoa eficaz, mais eficaz, consegue fazer mais coisas. A vida dela tem mais fruto. E outros dois pontos que eu queria comentar sobre essa virtude se relacionam a outras duas virtudes, né? Aquela que é a base de todas as virtudes, que é a humildade, e aquela que é a forma de todas as virtudes, que é a caridade. Então, assim como todas as virtudes nascem da humildade, também a etesia nasce da humildade. Porque qual que é o grande obstáculo para você pedir as coisas aos outros? O orgulho, né? Porque me sinto mal, né? Eu tenho que... É uma certa humilhar, é um pouco aceitar, abraçar, apresentar a própria vulnerabilidade. Que a pessoa pode dizer, não, né? Você vem me incomodar outra vez, né? Eu tenho que me apresentar de uma maneira ali meio frágil, né? Posso parecer o medo a parecer incompetente, a incomodar, a depender, perder o controle, ser visto como frágil. A gente tem esse medo. Vou pedir, o que essa pessoa vai pensar, né? Vai me olhar de cima para baixo, vai me desprezar. E é interessante que esses estudos desse cara que fez esses estudos aí, ele falou, olha, uma pessoa que pede, dependendo da maneira como ela pede, em geral, ela passa a ser melhor vista, não pior. Se ela faz um bom pedido, se ela sabe pedir bem. O que é um mau pedido? É um pedido preguiçoso, né? Ó, tem um problema, você tem que fazer o seu dever de casa, tem que ser concreto. Olha, precisava de tal coisa, para tal questão, você tem isso aqui. Quando você joga um problema ali para o outro, uma pessoa falava assim, me chegam pedidos muito genéricos, eu vejo que eu tenho que pensar o que a pessoa realmente quer. Aí eu falo, cara, para isso eu não tenho tempo, né? Desculpa, mas estou sem tempo. Agora, quando é um pedido concreto, não, aquilo sim me atrai. Até porque a gente não quer premiar a preguiça, né? Se a pessoa não faz o dever de casa, cara, faz o dever de casa, né? Estou aqui para ser babá, né? Então você não quer fazer o favor para alguém que não fez a parte dele. Agora, se a pessoa fez a parte dele e se pede com humildade, porque outro erro do pedido é você pedir com arrogância, né? Quero isso para amanhã na minha mesa às 3 da tarde.
Pera, você é meu chefe por acaso? Como assim, né? Eu pedi para Deus e fiz a novena e não me veio o milagre. Deus está obrigado agora, Deus, né, teu subordinado, né, se faz um negócio lá, ele assinou algum contrato que se você fizesse a novena, você ia... Como assim, né? De onde você tirou esse conceito? Você não está pedindo com humildade. Você não está te colocando no teu lugar. Pedir bem exige humildade. Nasce da humildade. Começando isso, né, com o próprio Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. Tudo a gente recebeu de Deus. Que tens tu que não tenhas recebido? Pergunta São Paulo, né? E se eu recebeste, por que te glorias como se não tivesses recebido? Por que você tem essa atitude, né? Pedir as coisas para Deus. E é bom que a gente peça, porque é um exercício de humildade. São José Maria escreve no capítulo sobre humildade de Sulco, a oração é a humildade do homem que reconhece a sua profunda miséria e a grandeza de Deus, a quem se dirige e adora, de maneira que tudo espera dele e nada de si mesmo. A oração é um exercício de humildade diante de Deus, de que eu não confio em mim mesmo, mas confio em Ti. E isso é o bom, confiar em Deus, colocar nele a nossa esperança. Basta-te a minha graça. Ele fala para São Paulo, que está pedindo para ele, já terceira vez que pede, e Deus não vai conceder aquele pedido, para que ele continue exercendo essa dependência boa de Deus, né? Você tem que confiar em mim. No livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena, uma hora surge essa questão, mas por que a castidade, por que a santa pureza custa tanto, né? Parece que é um negócio difícil isso daí, né? E Deus fala para ela, olha, porque senão vocês seriam soberbos. Dá um pouco essa resposta que é interessante, faz pensar, né? Claro, sei lá, as coisas custam por causa do pecado original, pela desordem das nossas paixões, mas é interessante, dessa desordem, que é uma coisa ruim, a gente pode tirar uma coisa boa, né? Que é entender que eu não tenho motivo para me orgulhar, que eu sou fraco e que eu preciso de Deus. São José Maria escreve em Amigos de Deus, não se pode ter uma vida limpa sem assistência divina. Deus quer que sejamos humildes e peçamos o seu socorro. Nos faz bem, né? Pedir que eu seja humilde e que eu peça. E assim, pedindo, eu gero uma dívida, uma certa dívida de gratidão. Talvez um motivo pelo qual a gente não peça seja isso, né? Esse sentimento que eu estou devendo algo a alguém. Eu não quero ter isso. Esse livro Influência, Robert Cialdini, que ele explica como é que a gente é manipulado pelo sistema, pelas propagandas e ele fala os vieses, né, que o marketing usa, a psicologia social usa. Um deles é o viés da retribuição. Você recebe algo, você sente um comichão, eu preciso fazer algo para essa pessoa, preciso ficar quites, né? Então, se eu vou te pedir uma doação, eu já te mando um brinde. Aí eu já recebi o brinde, que custou, sei lá, 1 centavo, e aí eu pensei, o que eu vou fazer para ela? A pessoa já me deu algo, né? Eu também tenho que dar alguma coisa para ela, né? Aí eu dou lá R$100, sei lá, né? 1 centavo, porque, bem, vou dar menos, sei lá, é pouco dinheiro, né? Então, se usa essa coisa desse instinto que eu tenho que retribuir de alguma forma. E a gente, sabendo disso, muitas vezes a gente não quer receber um favor. Já acompanhei meninas, porque o namorado deu lá, sei lá, um anel de brilhante, e ela falou, cara, guarda pra ti esse anel, né? Um pouco, se eu recebo esse negócio, eu aceito esse presente, deixa que eu pago pra você a viagem pra Europa. Ela, não paga não, né? A gente não tá nesse nível, né? Porque se eu abraço isso daí, já o nosso relacionamento já vai se colocar num outro plano, assim, porque vai gerar uma dívida. Assim. Uma autoridade tem que tomar cuidado para receber muito presentes, né? Porque aquilo influencia, né, as decisões que vai tomar, o juiz, esse tipo de coisa, né? E por isso a gente toma cuidado de quem que eu vou depender ou não, de quem que eu estou recebendo, porque aquilo pode gerar uma dependência. Interessante também, outra historinha da Madre Angélica, ela começa a gravar os programas dela de televisão, que sai num canal de televisão lá, e uma hora ela vê lá uma série, chama-se The Word, o Verbo, que fala que se descobriu a nova versão da Bíblia, a verdadeira. Então, uma série, sei lá, anos 70, uma coisa assim antiga, e é uma coisa meio blasfema.
E ela entende que aquilo vai fazer mal para a fé das pessoas e ela descobre que vai passar no canal de televisão que passa os programas dela. E ela vai lá e chama o diretor de conteúdo, diz, olha, você vai passar essa série aí? Não pode passar não, essa série é uma série blasfema, vai fazer muito mal para as pessoas. Mas olha, irmã, a emissora não recebeu nenhuma reclamação sobre essa série, né? Eu não posso cancelar o programa por opinião de uma só pessoa. Ela fica meio brava, assim, cruza os braços. Você é cristão? Sim. Mas você acha que Deus se importa mesmo com o que a gente faz aqui embaixo? Se importa sim. E eu me importo. Ela fala assim, né? E não vou fazer mais nenhum programa para vocês se vocês exibirem essa droga dessa série. E ele diz, irmã, mas a senhora não pode sair daqui. Se você sai daqui, a senhora está fora da televisão. Você precisa de nós. Não preciso não, só preciso de Deus. Ela fala assim. E já se levantando, vou comprar minha própria câmera e construir meu próprio estúdio. Irmã, a senhora não vai conseguir, não pode dar para fazer isso. You just watch, ela fala assim, né? Só me observe, né? Fique olhando, né? E ela sai de lá brava, né? E de fato é o que ela faz, né? Uma coisa de forma completamente absurda e maluca. Daqui a pouco ela está com aquela antena de satélite com uma dívida de $1 milhão. E a coisa começa a acontecer da forma mais milagrosa. E o nome ela põe EWTN, significa The Eternal Word Television Network. A rede de televisão do verbo eterno. Então, o Word, no fundo, era em desagravo por uma série lá que ninguém sabe o que é essa série, mas hoje ficou, que prevaleceu, é o canal de televisão do verbo eterno, né? Do verbo verdadeiro de Cristo, que é o verbo, que é a palavra. Você vê que ela era toda meio assim na raiva, né? Porque ela fazia as coisas e funcionava. Mas ao mesmo tempo isso, eu não dependo de você, eu dependo só de Deus. Claro que ela pediu ajuda para um montão de gente, né? A vida inteira dela. E muitas contribuições de todo tipo, né? Mas em última análise, a segurança dela era Deus, né? A gente não quer depender, né? Uma dependência ruim, mas de Deus é uma dependência boa, que é verdadeira, né? Porque é real. O Stephen Covey, ele fala desse duplo processo de você, os primeiros hábitos, dos 7 hábitos que ele fala, são para você ganhar a tua independência, você ser capaz de levar o próprio peso. É a criança que aprende a trabalhar, aprende a vencer a preguiça, né? Aprende a se bastar por si mesma, não ser mais uma parasita, né? Agora não, eu sou capaz de me sustentar, eu sou capaz. Mas depois, os outros hábitos é para desenvolver a boa interdependência, ele diz, que também é importante. Você tem que também chegar nesse nível de conseguir ser independente, mas depois ser capaz também de ter essa boa dependência, de saber trabalhar em equipe, etc., né? Para que as coisas funcionem, né? A gente então pode carregar um pouco essa coisa, não quero ser parasita, eu tenho que me valer a mim mesmo, e não dar outro passo, né? Que é aprender a depender de forma boa de Deus e dos outros. É bom você adquirir umas certas dívidas, porque isso aproxima você dos demais. Uma vez estava lá em Roma, lá onde eu morava, né, estudando teologia, em Cava Bianca, no centro da obra que tem lá, que é um lugar maravilhoso, idealizado por São José Maria. E eu estava, nossa, que incrível morar aqui, né? Pessoas do mundo inteiro estudando ali, eu tenho Papa e tenho pessoas aqui super legais, né? E me veio isso, cara, o que eu mereci para estar aqui? Nada, né? Eu não merecia estar aqui. Eu estou aqui é uma pura graça de Deus, né? Ter a oportunidade, o privilégio de morar nesse lugar, de ter essa experiência aqui em Roma. E logo depois me veio essa ideia, é verdade, é isso mesmo, né? E olha, é melhor que seja assim, é melhor que não seja algo merecido, que seja algo gratuito. Por quê? Porque assim você fica mais obrigado a me amar. Quando eu entendo que algo é puro dom de Deus, receber um dom me obriga mais a amar aquela pessoa. E isso é bom, né? E aqui a gente chega então nessa outra virtude. Se a hetesia nasce da humildade, ela constrói a caridade. A caridade é a forma de todas as virtudes. Pedir constrói relações profundas, né? Cria relações amorosas, aproxima. Pedir ajuda desloca o centro da atenção do meu desempenho para a relação, do controle para a confiança, do isolamento para a comunhão. Né? Você constrói isso, né? Um conjunto, amizade, você aproxima. É boa uma dica que se dá quando você chega numa vizinhança, aqui estamos numa vizinhança nova,
Como fazer amigos facilmente dos novos vizinhos? Pedindo coisas. Uma vez escutei esse conselho, nunca fiz, mas acho que funciona, né? Você bate na porta, tem um pouco de açúcar, sei lá, né? Você poderia me emprestar um, sei que, um liquidificador? Você poderia... Sabe onde é que tem uma padaria legal aqui perto? Eu sou nova aqui, você pode me dar uma informação? Você pode me ajudar nisso? Em geral, os especialistas dizem, é uma boa maneira de você... Porque as pessoas são receptivas, né? Se você chega dizendo, olha, se precisar de alguma coisa, eu tenho aqui uma caixa de ferramentas, eu sei fazer não sei o quê, isso parece meio arrogante, né? O cara chegou aqui e já está, né, bancando uma de bonzão, né? Agora, quando você se coloca de baixo, olha, eu precisaria da tua ajuda, né? Será que... Isso sim é simpático pra gente, né? Você é receptivo. Então você sente essa pessoa se coloca vulnerável, então se abre para uma relação. Dom José Luiz Musquiz, um dos primeiros do Opus Dei, foi um dos primeiros sacerdotes em concreto. Primeiro dia que ele apareceu, no centro também estavam instalando o centro, né? Um pouco aqui, como tem coisa ali que vai, não sei se amanhã vai grudar ou não sei o que na parede, né? Estamos aí um pouco nesse estágio. E ele chegou lá e São José Maria estava lá com um martelo, deu para ele, pega, o fulano, eu nem conhecia, né? Tinha acabado de chegar lá. Toma aqui esse martelo, prega aqui, ó, esses quadros, põe aqui nessa parede, distribui aí. Deu lá uma tarefa para ele, um encargo para ele, ele chegou lá, aqui que é para fazer, já começou ali, mãos na obra, né? Mãos na massa. E aquilo envolveu, né? Você envolve as pessoas, pedindo coisas para ela, você se envolve com as pessoas, gerando essa boa dívida de gratidão, te aproximando delas. De alguma maneira, é isso que Deus quer, né? O Evangelho tem muito essa lógica de você dar misericórdia e receber, né? Bem-aventurados misericordiosos que receberão misericórdia. Com a mesma medida que medides, sereis medido, dai e recebei, né? E é assim. Jesus quis viver assim. E se enfrentou, por exemplo, uma resistência em São Pedro, tu não me lavarás aos pés, não vou permitir que você me faça esse favor, né, de me lavar os pés. E Jesus fala para ele, se você não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então, me lava tudo, ele fala, né? Pedro não tinha entendido bem a lógica ainda. Ele entendia que aquilo era uma dependência excessiva. Não posso dar trabalho para você. Eu quero que você me dê trabalho, né? Porque isso nos aproxima. Jesus mesmo com seu exemplo mostra isso, de nascer um bebê dependente, que precisa ser alimentado, protegido, no deserto, é servido pelos anjos, não aceita, não cai na tentação de transformar as pedras em pão sozinho, eu sou poderoso, eu faço o que eu quero, não. Mas ele aceita o dom dos anjos, o presente dos anjos, a ajuda deles. No Getsemane, no Horto das Oliveiras, pede ali a companhia dos seus amigos, ficai aqui e vigiai comigo, eu preciso de vocês, preciso da ajuda de vocês, né? E pede aos apóstolos coisas que ele podia fazer e dá tarefa para os apóstolos fazerem, terminando, lhes envia pelo mundo, né? E de pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tem uma imagem em San Diego, nos Estados Unidos, de um Cristo numa igreja que foi vandalizado. Entrou algum vândalo lá, quebrou os braços, puxou lá a imagem que estava presa, mas os braços saíram. E saiu no jornal, começaram a vir doações para reformar, mas o padre não quis, o padre deixou Cristo daquela maneira, sem braços, e colocou só embaixo um letreiro que diz, não tenho outras mãos além das tuas. Interessante, né? Você agora é minha mão no mundo, eu me apoio em ti, eu confio na tua força, eu quero fazer as coisas através de você. Interessante, Deus quer se usar de nós, quer depender, quer ter uma dívida de gratidão comigo, porque eu ajudei, né, em alguma coisa, em um projeto, Bonito pensar isso. E que bom que a gente queira também pedir e depender uns dos outros, isso é bom, isso é um caminho de amor, de caridade, de ser esse verso de um poema conjunto, né, esses fios entrelaçados que fazem um só tecido maravilhoso. Uma aparição famosa de Nossa Senhora, essa da medalha milagrosa, Nossa Senhora das Graças. Escutei uma vez que Nossa Senhora aparece, é aquela medalha oval, né? Nossa Senhora das medalha milagrosa, e ela está com as mãos assim para baixo e estão saindo uns raios de luz. E é como ver a vidente Santa Catarina, vê aquela imagem. E entre os raios de luz, ela vê também os raios de sombra. E ela pergunta para Nossa Senhora, mãe, eu entendo, né? As luzes acho que são as graças, né? Nossa Senhora das Graças, que a senhora concede aos seus filhos. Mas e as sombras? Esquisito, né? Raios de sombra.
E Nossa Senhora fala para ela, olha, são as graças que eu gostaria de ter concedido aos meus filhos, mas não pude conceder porque eles não me pediram. Interessante, né? Deus precisa que a gente peça para que aquilo caia bem, para que não me faça ficar orgulhoso, sei lá, por mil motivos. É bom, Deus quer que a gente peça para Ele as coisas. E Nossa Senhora também nos dá essa lição. Então, oxalá a gente saiba também pedir a ela, para nos ajudar, né, também a viver esse saber pedir, a criar esse clima de colaboração, de ajuda entre os outros e assim, através da humildade, construir cada vez mais relações profundas e amorosas, né, e caridosas com as pessoas ao nosso redor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.